Um bom dia para todos, que a paz e o amor de Jesus, nosso Mestre, esteja em nossos corações na manhã de hoje e sempre. Primeiramente, nossa gratidão à direção da casa, que com muito carinho nos permitiu estarmos aqui, revendo os amigos, compartilhando desse espaço de harmonias espirituais que a gente sente e que a gente só tem a agradecer por essa oportunidade. A nossa irmã Gleides, sempre muito prestativa, nos fazendo o convite. Então é com muito carinho que nós nos dirigimos e com muito respeito a cada um de vocês nesta manhã. O tema que nós escolhemos, Paulo na ilha de Malta, parece um tema um pouco deslocado assim do movimento espírita, né? Um tema um pouco distante da nossa realidade atual, mas nós precisamos justificar a escolha desse tema, explicando que na nossa casa espírita, lá em Limeira, nós criamos um espaço, a diretoria criou um espaço, uma sala, onde as pessoas podem, todos os dias da semana, de segunda a segunda-feira, essa sala fica aberta, as pessoas vão até lá e há uma mesa, um espaço confortável onde a pessoa pode colocar o nome de alguém que ela gostaria de beneficiar com orações. A sala só tem essa função. É uma sala pequena, mais confortável, onde o indivíduo chega ali e ele coloca o nome da pessoa que ele gostaria de beneficiar com orações. Então há uma música de fundo, um ambiente tranquilo. E segundo a gente sabe, pelo que os espíritos nos informam, no momento em que nós grafamos com carinho o nome da pessoa que nós gostaríamos de beneficiar, cria-se no mundo espiritual uma coisa chamada endereço telegráfico, onde os espíritos registram a nossa intenção de beneficiar aquela alma querida, e então já se começa um trabalho de assistência no momento em que nós estamos ali com carinho escrevendo o nome da pessoa que nós gostaríamos que recebesse as vibrações da casa, as orações da casa. E existe um grupo que se reúne toda terça e toda quarta-feira e que faz a irradiação para esses enfermos, para essas pessoas, né? Então, um trabalho muito bonito que tem surtido um efeito muito positivo já há alguns anos. E junto a esta urna, onde é colocado o nome das pessoas que a gente gostaria que recebesse as nossas orações, do lado nós temos uma urna onde as pessoas depositam dúvidas sobre a doutrina ou sugestões para as palestras públicas. Então a pessoa chega lá e fala: eu gostaria que abordasse esse tema, ou gostaria que falasse desse assunto. E semanalmente essa urna é aberta e nós distribuímos para os oradores os temas, e quando é um assunto um pouco polêmico, mais difícil de ser abordado numa palestra pública, esse tema vai para um grupo que se reúne toda quinta-feira, um grupo de estudos, e eles elaboram artigos doutrinários explicando aquele tema, e que são publicados em nosso boletim bimestral, que é um jornal que circula na casa e também é destinado a várias pessoas no Brasil e fora do Brasil, inclusive. Então, assim a gente consegue, de uma forma, não 100%, porque nem todo tema dá para atender, mas boa parcela dos temas são respondidos, seja através das palestras, seja através dos artigos. E no final do ano passado, um irmão, que eu não sei quem é, colocou nesta urna que gostaria de saber sobre Paulo na ilha de Malta. E nós tivemos a oportunidade de ser o primeiro a ter acesso a esse tema e já abraçamos na hora. Primeiro, por causa da nossa admiração por Paulo de Tarso. E segundo, porque já tínhamos passado por essa história quando, da última leitura do livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né, publicado pela Federação Espírita Brasileira, mas não nos lembrávamos mais do que tinha sido a experiência de Paulo na ilha de Malta. E quando fomos reler,
vimos como é interessante, como foi oportuna a dúvida desse frequentador, porque tivemos acesso de novo a um conjunto de informações doutrinárias espetacular. A experiência de Paulo na ilha de Malta, ela é muito gratificante para nós, ela tem ensinos atuais importantíssimos, e Paulo produz uma série de fenômenos na ilha de Malta, tanto antes de chegar, quanto depois, quando ele chega na ilha, porque Paulo fez, segundo se estima, 3 grandes viagens missionárias para divulgação do Evangelho. Aliás, como a gente conversava antes com a Gleides, é graças a Paulo que nós temos o Evangelho aqui no Ocidente. Ele foi um desbravador, um cosmopolita, que resolveu levar a mensagem do Cristo para fora dos limites estreitos de Israel. Então ele teria feito 3 grandes viagens missionárias, e a última viagem, que foi a 4ª, ele já faz essa viagem como prisioneiro. Ele já é prisioneiro do Império Romano, ele vai fazer uma viagem ali de Israel até Roma, para responder às acusações de que ele era acusado, né? E vai desencarnar, inclusive, ali em Roma, por volta do ano 67, depois de Cristo. Emmanuel nos dá todos os detalhes disso, lá no Paulo e Estevão, né? Mas esta 4ª viagem, ela já começa tumultuosa, porque eles embarcam num navio e já é período de inverno, já está começando a fazer muito frio, os ventos estão soprando forte, e não era apropriado viajar nessas condições, mas a viagem teve que acontecer. Um navio pesado, 276 tripulantes e uma carga elevada de trigo. Então o navio já sai pesado no inverno, com o mar agitado. Então você pode imaginar, não é, as condições em que essa viagem se realizou. E vai ocorrer um naufrágio desse navio, que eles vão chegar na ilha de Malta como náufragos. Mas antes da gente entrar nessa descrição, vamos nos situar aqui para verificar onde fica a ilha de Malta, para a gente ter mais ou menos um posicionamento, né? Se você olhar nesse mapa que está sendo exposto aí, a ilha de Malta, ela fica bem na região central ali do mar Mediterrâneo, entre o sul da Itália e o norte do continente africano, mais especificamente ali a Tunísia. Fica bem no meinho ali a ilha de Malta, um arquipélago pequeno. Hoje a ilha de Malta é o menor país europeu, um dos menores países europeus, mas é muito visitada por peregrinos cristãos, que gostam de conhecer o lugar onde Paulo ficou ali alguns meses, durante aquele inverno rigoroso em que ele chegou como náufrago na ilha de Malta, né? Então é muito comum o turismo para essa região, muitos cristãos vão até lá para conhecer. Mas quem foi Paulo de Tarso, né? Talvez seja ocioso falar muito da biografia de Paulo, mas a título de reforçar até aqueles que não se lembram, é bom a gente recordar que ele não nasce com o nome de Paulo, né? Nasce Saulo de Tarso, na Cilícia, onde hoje é a região da Turquia, mais ou menos no ano 5 depois de Cristo. Há uma divisão entre os teólogos que teria sido entre 5 e 10, mas isso para nós é irrelevante. A conversão de Saulo ao cristianismo, ela é narrada no capítulo 4 do livro de Atos, que é escrito por Lucas. Ele vai aparecer nesse livro no capítulo 7, durante o apedrejamento de Estevão, primeiro mártir cristão, não é? E no capítulo 9 a gente vai ver aquela famosa viagem de Saulo para Damasco, onde ele tem um encontro pessoal com o Espírito do próprio Cristo, que o convida para o ministério que ele ia abraçar. Fica cego por alguns dias, é curado, converte-se e adota o nome de Paulo, numa atitude de humildade, já que Paulo lembra aquele que é pequeno, né? É muito bonito.
A realização mais conhecida de Paulo é a escrita das cartas, ou como são conhecidas as epístolas paulinas, num total de 13, segundo se estima, embora hoje saiba-se que ele tenha escrito outras cartas. Isso faz de Paulo o maior autor do Novo Testamento. Não escreveu evangelhos, mas escreveu cartas doutrinárias para orientar o movimento cristão nascente e as igrejas que estavam sendo organizadas, as eclésias, as comunidades cristãs que estavam sendo organizadas, né? E teria sido então morto, decapitado em Roma por volta do ano 67 depois de Cristo. Emmanuel relata que ele foi conduzido por 6 soldados ali na Via Ápia, uma estrada muito conhecida na Roma antiga, e ali ele teria sido decapitado de frente a um conjunto de cemitérios que se enfileiravam ali na Via Ápia. Mas o que deve chamar a nossa atenção não é tanto a biografia, mas a ação missionária de Paulo. Essa sim merece o nosso carinho, o nosso conhecimento, o nosso respeito. Porque segundo se estima, Paulo, nessas 3 grandes viagens missionárias que fez, teria percorrido mais ou menos 15 mil quilômetros pregando o Evangelho, pregando com sua vida, o que é bem diferente de apenas falar. Isso que a gente está fazendo aqui é a coisa mais fácil que tem. Num ambiente confortável como esse, com todos esses recursos, amigos carinhosos nos ouvindo, mas Paulo pregava com sua vida, com seus exemplos, né? E numa época, convenhamos, meus amigos, onde os sistemas de transporte eram precários. Você viajar 15 mil quilômetros pregando o Evangelho não era fácil, né? E foi essa disposição de Paulo, então, de percorrer, de levar o Evangelho, que estabeleceu o cristianismo em toda a região ali do Mediterrâneo, considerando a Europa, a Ásia, norte da África, né? 5 vezes recebeu a pena dos 39 açoites, uma pena judaica que está prevista no Antigo Testamento. Na verdade, a pena era de 40 açoites, mas eles determinavam aplicar 39 porque eles tinham preocupação que os carrascos exagerassem e passassem dos 40. Então aplicava-se 39, até por misericórdia, né? Porque 40 é muita coisa, aplica 39 que já está bom. 3 vezes foi golpeado com varas e uma apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágio, além de assaltos, fome, frio. Era tirado nos lixos da cidade, levantava e continuava pregando. Pregava de mãos algemadas. E aqui já tem a primeira reflexão interessante que nós podemos fazer. Se nós fôssemos considerar que o amor de Deus por nós tem que ser medido por uma vida saudável, sem problemas, sem dificuldades, uma vida de riqueza e de conforto material, vamos convir, Gleides, que Deus odiava Paulo? Porque depois que ele começa o seu ministério, parece que a vida dele só piora. Piora do ponto de vista material, mas espiritual muda completamente. E é muito comum a gente passar por isso. A gente vê isso na casa de oração todos os dias, e em nossa realidade, quando depois de concluir os cursos sistemáticos da doutrina e começamos a abraçar as tarefas, trabalhando, seja na Câmara de Passes, na preleção, servindo a sopa e aqui e ali, a gente vai se envolvendo com o trabalho e é comum que alguns problemas comecem a acontecer na vida da gente. E muitos irmãos se afastam porque falam, esse negócio de espiritismo não dá certo não. Depois que eu entrei, a minha vida começou a piorar. Parece que eu só tenho problema. Quando na verdade, nós teríamos que refletir, será que esses problemas não estão ocorrendo para fazer uma aferição da minha fé, da minha capacidade de servir a Jesus? Porque uma vida confortável sem Jesus é uma coisa, uma vida difícil com Ele é muito melhor, né? E Paulo tem essa vida difícil, e essa é a primeira reflexão que nos cabe fazer. Mas vamos em frente. A viagem para Roma. Como é que foi essa viagem, né? Rapidamente, só para a gente contextualizar.
O registro da ocorrência de Paulo em Malta está no capítulo 28 de Atos, que é o último capítulo do livro. Mas, um capítulo antes, começa a narrativa de Lucas sobre a viagem. Então ele começa dizendo assim: não nos permitindo o vento avançar, costeamos Creta, defronte de Salmonia. Costeando-a com dificuldade, então você imagina o vento, né, atrapalhando a navegação. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo do qual estava a cidade de Lazéia. Paulo recomendava, versículo 10, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser com muita dificuldade, com dano e muita perda, não somente da carga, como do navio. Paulo já estava recebendo pelas vias mediúnicas a inspiração de que ali na frente ia acontecer uma tragédia. Ele já estava vendo, já era inspirado pelos bons espíritos. Mas o comandante do navio não aceitou o alvitre de Paulo. Ele considerou que Paulo estava querendo fugir, porque ele sugeriu que eles parassem num porto próximo, descansassem durante o inverno e depois seguissem viagem. E o comandante falou: o quê? Eu vou dar ouvidos para esse prisioneiro? Ele está querendo armar uma rota de fuga. Não, vou seguir em frente. Não deu atenção a Paulo, e Paulo tinha razão. Chegando a mar alto, segundo nos conta Lucas, um furacão imprevisto simplesmente caiu do nada. E foram 14 dias de um vendaval incessante e destruidor. Você imagina 2 semanas, você num barco, quase 300 pessoas, completamente sem noção de para onde você está indo. Imagina que você vai fazer um cruzeiro com a família, né? Todo mundo contente, se divertindo, tirando fotos, mandando para os amigos, para que todo mundo fique com inveja do seu cruzeiro. De repente, 14 dias completamente perdido. Então começou a dar desespero na tripulação, medo, né? Aquela sensação horrorosa de um desencarne próximo. E o comandante, então, adota uma estratégia que é muito comum na navegação, de aliviar a carga que não seja útil para a sobrevivência. E então jogam fora todo o trigo que estava no navio, uma carga pesadíssima. E isso foi importante para aliviar o peso na embarcação, para dar ao comandante maior capacidade de manobra. O navio ganha mais velocidade, consegue evadir-se do temporal. Então foi uma estratégia que o comandante teve que adotar para que eles conseguissem sair daquela situação tenebrosa, né? E percebendo que Paulo estava certo, agora sim, né? Toda a tripulação começa a valorizar a opinião de Paulo. E isso é muito interessante, pessoal, porque Paulo, no meio desse tormento do temporal, ali quase acabando o período das 2 semanas de tormenta, ele vai fazer um discurso no barco para aquelas 275 almas em aflição. É claro que nem todos estavam abertos ao discurso de Paulo, mas ele vai falar para aquelas pessoas um discurso para comparar o que elas estavam vivendo ali no barco com a nossa vida. E é uma pena muito grande, Gleides, que isso não tenha entrado no Novo Testamento. O discurso de Paulo não entrou, mas para nossa felicidade, Emmanuel não deixou de registrar. E ele coloca o discurso na íntegra no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier. E nós temos acesso a esse discurso que é simplesmente fantástico. Nós não vamos falar ele todo aqui, porque o nosso tempo não permite, mas apenas alguns tópicos, né? O primeiro deles, Paulo olha para aquelas pessoas desesperadas e fala assim:
nós deveríamos ser como um marinheiro experiente, que sem saber o dia ou a hora que vem o temporal, a gente o aguarda. Quantos de nós, pessoal, pensamos assim? A nossa vida, ela pode ser comparada a uma viagem por águas desconhecidas. Às vezes o mar está calmo, finanças mais ou menos em ordem, paz na família, saúde mais ou menos equilibrada. De repente, cai um furacão do nada. A perda de um emprego, um acidente inesperado, o diagnóstico de uma doença de longo tratamento, a perda de um ente querido. E aí a nossa fé começa a naufragar. Quantos de nós, se formos fazer uma enquete aqui nesse salão, será que algum de nós nunca passou pela experiência do luto, por exemplo? Da perda de um ente querido? É muito difícil quem não tenha passado por esse período que envolve um estado emocional de perda significativo e que cada pessoa encara de uma maneira. O luto é uma etapa, um processo que exige um certo tempo para nós diluirmos essa perda. E varia de pessoa para pessoa. Segundo a psicologia, há pelo menos 5 fases no luto. A primeira é a da negação. A pessoa nega aquilo, não aceita, nega que aquilo aconteceu, nega o sentimento, nega até mesmo que a pessoa desencarnou. O segundo é a da raiva, da aceitação, da inaceitação com revolta. Revolta contra a vida, revolta contra Deus. Depois vem a fase da barganha ou da negociação, onde a pessoa, ao aproximar-se da religião, tenta compensar isso com Deus de alguma forma. Depois vem a quarta fase, segundo a psicologia, a fase da depressão, onde o indivíduo mergulha num estado de tristeza profundo pela ausência do ente querido, até chegar na última fase, que é a fase da aceitação. Quando então nós encaramos de forma mais asserenada e equilibrada aquela ocorrência. É importante ressaltar que isso varia muito de indivíduo para indivíduo, tanto as fases quanto a duração delas e a intensidade de cada uma. Mas a doutrina espírita nos oferece recursos imensos para nós atravessarmos a fase do luto, compreendendo inclusive que a nossa perturbação afeta o ente querido que está no mundo espiritual. Está lá na questão 936 de O Livro dos Espíritos. Como o irmão sofre, ou a irmã, se nós aqui nos revoltamos, querendo que ele ficasse conosco no cativeiro. Durante essa semana, nós tivemos a oportunidade, num diálogo, numa reunião mediúnica, atender um irmão espiritual, que infelizmente havia se envolvido numa briga, e ele fora assassinado a facadas. E sua mãe, sua genitora, não aceitava o fato de ele ter desencarnado, principalmente por ter se envolvido nessa briga. E ele dizia durante o diálogo que mais doía nele a falta de aceitação da mãe do que a lembrança das facadas. Que interessante. Chico Xavier também uma vez psicografou uma mensagem de um jovem que desencarnou, provavelmente vocês já ouviram essa história, desencarnou num afogamento, e a sua mãe resolveu fazer um altar no quarto do menino, para lembrar, para guardar aquela lembrança. Criou ali uma espécie de museu do jovem, onde cada vez que ela passava, ela lembrava, com revolta, com tristeza, com amargura. E esse jovem, um dia, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, endereça uma carta a esta mãe e diz para ela assim: mamãe, jogue fora tudo o que está no meu quarto, porque cada vez que a senhora entra ali, eu sinto de novo todas as sensações do afogamento. Que interessante, não é? Então, embora a doutrina espírita nos ofereça recursos imensos para enfrentar o período do luto, quando ele chega, é como um furacão.
abate, dá desespero, nós nos desequilibramos. Então Paulo, olhando aquelas pessoas, usa o exemplo da tormenta do mar para comparar com a vida. Nós deveríamos ser como um marinheiro experiente, através do conhecimento e da fé em Deus e no Cristo, nos prepararmos para as tempestades da vida. Mas ele segue, e aí vem um segundo ponto do discurso de Paulo que é grandioso. Para seguir o Cristo de forma estável, é necessário aliviar a carga inútil. Eles não haviam acabado de jogar todo o trigo no mar para o navio ganhar velocidade? Para eu ganhar velocidade na minha viagem até Jesus, eu preciso aliviar a carga inútil. E quanta carga inútil a gente acumula sobre os ombros, hein? Ansiedades, medo do futuro. Só a ansiedade já é um mal terrível, que a partir de certo ponto precisa inclusive de tratamento profissional. E não é de hoje que nós sofremos de ansiedade. Jesus já falava dela quando dizia: não andeis ansiosos. Existe uma diferença entre a ansiedade normal, aquela que você sente quando você está diante de um compromisso. Eu, por exemplo, estava ansioso 5 minutos atrás, com o início da preleção. A gente fica ansioso diante de um vestibular. A gente fica ansioso quando vai ao médico. Mas Jesus falava de um andar ansioso, isto é, de fazer da ansiedade a sua companhia diária. E a doutrina espírita tem recursos imensos para nos ajudar nesse sentido, através do cultivo da prece, da oração, da reflexão, do passe espírita, da frequência na casa de oração, da caridade, do evangelho no lar. Tantos recursos, mas às vezes nós atingimos um limite de ansiedade que precisa de tratamento profissional, porque começa a impactar nosso sistema cardíaco, digestório, nosso sistema imunológico, afeta o nosso relacionamento com as pessoas. Então é uma coisa muito séria, é uma carga pesada que atrapalha a nossa viagem para Jesus. Um outro exemplo: ressentimento, raivas reprimidas. Ô carga pesada de se levar. A dificuldade de entender o outro, de compreender a situação e de perdoar, que é um grande desafio para nós. E por aí vai. Preocupação excessiva com o que os outros pensam de mim, como se eu pudesse controlar isso. E quanta gente não sofre com isso? O que os outros estão pensando de mim? Não tem como nós controlarmos isso. Nós só podemos controlar aquilo que nós conseguimos administrar em nós, sobre o que os outros pensam, sobre o que os outros falam. Comparação com os outros é outra carga negativa. Nós nos comparamos com os outros e isso diminui nossa autoestima, complica a nossa caminhada, é muito delicado isso daí. Autocrítica excessiva, como se nós tivéssemos que ser perfeitos e nunca errarmos. A comparação com os outros, por exemplo, cada pessoa tem uma jornada única nessa vida. Por que queremos nos comparar com o jeito do outro de caminhar? Autotortura, inveja, ciúme, ambição. Olha quanta carga a gente coloca no barquinho da vida, que atrapalha a nossa viagem até Jesus. Mas Paulo prossegue: assim como o barco é frágil, o nosso corpo físico também o é. E geralmente procuramos a tempestade por própria escolha. Será que não procura? Quando a gente não cuida da saúde, quando não vamos regularmente ao médico, quando não nos alimentamos convenientemente, quando não nos exercitamos, não fazemos exercícios físicos, quando temos pensamentos destrutivos, nós procuramos a tempestade por própria escolha. Então todas essas coisas nós precisamos, com o tempo, aprender a administrar. É lógico que isso não vai ser da noite para o dia. E nesse ponto o Espiritismo é muito consolador, porque lá na questão 800 do Livro dos Espíritos, Kardec vai explicar que o processo da transformação é lento e gradativo.
Conhece bem pouco o ser humano quem acha que ele pode se mudar da noite para o dia. A transformação exige tempo e às vezes são necessárias várias encarnações para se apagar os traços de algumas velhas faltas. Então precisamos respeitar o nosso ritmo de caminhar. E aí Paulo encerra o discurso dizendo assim, olhando para aquelas almas desesperadas e aflitas, né? Gente, Paulo estava olhando para um público extremamente heterogêneo. Ele via patrícios romanos, comerciantes fenícios, mulheres, idosos, crianças, prisioneiros, soldados do exército romano. Era um público totalmente heterogêneo, mas na hora ali todo mundo queria uma coisa só, que a tempestade parasse e eles sobrevivessem. Paulo então usa esse argumento, meus amigos, a dor nos iguala, a dor nos nivela e percebemos que somos no fundo todos iguais. Todos naquele barco só queriam uma coisa, sobreviver. E Paulo diz, já pensou se na terra todos nós nos olhássemos assim, como estamos nos olhando agora no barco, sem diferença um dos outros? Não haveria mais respeito? Não haveria mais consideração das pessoas umas pelas outras? Então é lindo esse discurso de Paulo e vale a pena você consultar na obra Paulo e Estevão de Chico Xavier. Então nós falamos das cargas emocionais, né? Olha lá, comparação com os outros, autocrítica excessiva, tudo isso é carga inútil que a gente precisa vencer, né, Gleides? Mas vamos agora chegar na Ilha de Malta, que é o que nos interessa. Que daqui a pouco deu o horário, eu não falei ainda da Ilha de Malta. Então o texto diz assim, capítulo 28, item 1. Então, depois de termos sido salvos, ou seja, passou aqueles 14 dias de temporal, chegamos na ilha e soubemos que ela se chamava Malta. Os nativos nos mostraram extraordinária humanidade. Isso aqui já é muito bonito, né? Veja, pessoas simples, nativos, demonstrando cordialidade, cortesia, pois acolheram a todos nós, acendendo uma fogueira por causa da chuva que chegava e por causa do frio. É um outro documento comprovando que estavam viajando no inverno, né? Quando Paulo juntou um monte de gravetos, isso é uma coisa que eu admiro em Paulo, Gleides, ele não para de trabalhar. Ele não quer ficar parado. Ele vê o pessoal acendendo a fogueira, ele vai ajudar. Deixa eu juntar gravetos aqui para ajudar. Quando Paulo juntou um monte de gravetos e os colocou sobre a fogueira, uma víbora que saía do calor agarrou-se à sua mão. Paulo danado. Não basta um naufrágio ser preso, quando chega e acha que está livre, uma víbora agarra-se à sua mão. Quando os nativos viram a fera pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, olha o mexerico, sem dúvida, este homem deve ser um assassino, porque foi salvo do mar, mas a justiça não deixou ele escapar. Paulo, no entanto, sacudindo a fera em direção ao fogo, não sofreu nenhum mal. Eles, porém, os nativos, aguardavam que ele viesse a inchar ou a cair repentinamente. Depois de muito esperarem, vendo que nada de anormal acontecia com Paulo, mudaram de opinião e diziam ele ser um Deus. Nós somos assim, né? Nós vamos do elogio à condenação e vice-versa. Na crença deles, só um Deus podia escapar do ataque de uma víbora. Então passaram a considerar Paulo um Deus. E Lucas encerra a narrativa explicando que em derredor daquele lugar havia terras do chefe da ilha, de nome Públio, o qual após nos receber durante 3 dias nos hospedou amigavelmente. E aconteceu que o pai de Públio estava doente, deitado, acometido de febres e disenteria. Paulo se dirigiu até ele, aplicou-lhe um passe e curou o pai do chefe da ilha.
Você pode imaginar o que aconteceu depois, né? A notícia espalhou. Foi necessário abrir um trabalho de assistência ali na ilha. Depois de acontecer isso, os demais enfermos da ilha também vinham e eram curados, começaram a fazer fila. E Paulo curou a todos, produzindo esse fenômeno grandioso de amor e de caridade. Eles nos prestaram muitas honras e, ao navegarmos agora para Roma, nos proveram das coisas necessárias. Você deve estar se perguntando, a primeira dúvida que está na sua cabeça: como é que Paulo escapou do ataque da víbora? Há poucos livros doutrinários confiáveis para nós buscarmos respostas para este fenômeno que Paulo produz. Karl Barth, no livro Vida e Atos dos Apóstolos, arrisca que provavelmente Paulo tinha uma espécie de mediunidade que o tornava imune ao ataque deste tipo de animal. Mas nós gostaríamos de abrir um parênteses rápido e lembrar uma história que está narrada no livro, na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, de maio de 2008. Provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido escutar, ou escutaram aqui, já ouviram alguém falar. Trata-se da experiência de uma jovem indiana chamada Ananda. Já ouviu falar, Gleides? Na Índia, 50, 60 anos atrás, era muito mais grave a estratificação social. E Ananda pertencia a uma classe social que era a classe dos párias. Hoje já não se usa mais esse termo pelo seu tom degenerativo, né? Preconceituoso. Usa-se a expressão Dalit, que em sânscrito significa oprimido. Mas os párias, na época, quem nascia pária, continuava pária até o fim da sua vida. Não tinha direito de subir socialmente. Um pária não podia sequer sentar do lado de alguém de outra classe social. Não podia se aproximar, muito menos encostar na comida de alguém que não fosse pária como ela. E essa jovem chamada Ananda, que tinha por volta dos seus 13 anos, era pária de uma família muito pobre, muito miserável. Seu pai vendia lenhas para as pessoas cremarem os mortos ao lado do rio Ganges. E ela mergulhava no rio para retirar objetos dos cadáveres, joias, relógios, sapatos, para seu pai vender num brechó que ele mantinha para sustentar a família. E um dia, Ananda, olhando num espelho improvisado, percebeu uma leve pigmentação na face. Foi chamado um profissional ali da vila, da aldeia, e ele diagnosticou imediatamente: estava com hanseníase. E o pária, que já era socialmente condenado, com hanseníase ele não tinha escolha, tinha que ser expulso de casa. No dia seguinte, quando ela se levanta, a sua refeição já está no meio da sala, sua roupa, algumas rúpias que o pai deixou, e ela se despede da família. Talvez sequer deu tchau para a própria mãe, porque era realmente dispensado. Sai pela rua e é abordada por um homem que a princípio parece muito simpático e lhe oferece emprego. Dizia que tinha muitos filhos e precisava de uma jovem para cuidar dos filhos. E ela aceita no desespero. Mas aquele homem era um aliciador de jovens. E leva Ananda a um prostíbulo e vende ela para um comerciante inescrupuloso. E Ananda é obrigada a servir no prostíbulo. Atendia outros portadores de hanseníase. Conheceu a lama do sofrimento, que já não era fácil. Mas uma noite, ela tem um sonho, e alguém parece dizer para ela: Ananda, arrisque, mas fuja. E no dia seguinte ela arrisca tudo e foge. Foge para uma cidade vizinha e vai perceber que existe uma fila de pessoas para receber uma sopa
ela improvisa um vasilhame sujo, entra na fila com fome, trêmula. E era a ordem das monjas de Madre Teresa de Calcutá. E ela é acolhida por uma das freiras que se simpatiza com Ananda. Passa um tempo, ela se converte ao cristianismo, torna-se também uma freira. E mais ou menos nesta época, quando Ananda estava com quase 20 anos provavelmente, corria o ano de 1980, e nos Estados Unidos, em Los Angeles, aparecia o primeiro caso de AIDS. E nós não conhecíamos aquele flagelo, que hoje, graças a Deus, acena-se até com a cura no futuro próximo. Os aidéticos passaram a ser considerados os novos párias da sociedade, infelizmente. E Madre Teresa, sabendo que uma penitenciária masculina norte-americana havia uma fila de presos que eram encaminhados para o corredor da morte, aidéticos, Ananda e Madre Teresa vêm até os Estados Unidos, se oferecem como voluntárias para trabalhar na penitenciária norte-americana. E um dos internos apaixona-se por Ananda, por sua beleza amorenada, seus olhos amendoados, mas Ananda não corresponde, porque ela dizia que havia casado com Jesus Cristo e que agora ela dedicaria sua vida ao Evangelho. Ele, num ato oportuno, retira sangue com uma seringa do próprio braço e, aproveitando-se um momento em que Ananda está distraída, atendendo um paciente terminal, ele chega e injeta aquele sangue contaminado em Ananda e diz: agora nós somos iguais, quero ver você me rejeitar. Porque na cabeça dele, coitadinho, achava que ela o rejeitava por ele ser soro positivo. Mas, para a surpresa da medicina, Ananda conserva-se soro negativo, não se contamina. E vai viver ainda muitos anos, e segundo um dos seus biógrafos, ela vai desencarnar provavelmente na China, trabalhando como freira, sem ter se contaminado. Qual é a explicação para Ananda e Paulo não terem se contaminado? Parece haver uma resposta que a medicina deve provar no futuro próximo, de que aquele que ama, que se doa, que vive em paz, em harmonia com a vida, que esquece de si mesmo para viver para os outros, essa pessoa granjeia uma espécie de proteção espiritual especial. É isso que provavelmente explica o fato de Paulo não ter sido contaminado por aquele ataque. Mas existem outras considerações interessantes antes de nós irmos embora, Gleides. Antes de nós fecharmos com esta reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos pensar na atitude de Paulo. Por que é que a víbora atingiu a mão do apóstolo? Por que não atingiu o pé, a canela, a perna, não sei? Porque justamente a mão do apóstolo. E Paulo não para de trabalhar. Não é o ataque da víbora à sua mão que vai impedir essa mão de continuar escrevendo as cartas, de continuar aplicando passes, de continuar socorrendo a multidão. Parece que Paulo está nos passando a mensagem de que nada deve servir de obstáculo a nós continuarmos servindo e trabalhando. Casimiro Cunha, numa psicografia de Chico Xavier, fala que a felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Trabalhar é o que garante a nossa felicidade. Então Paulo não para de trabalhar. Ele não se deixa abater pelo ataque da víbora. Suas mãos continuam servindo, continuam amando, continuam escrevendo. Agora, nos incomoda muito a serenidade de Paulo, né? Esticar a mão em cima da fogueira e deixar o animal cair. Quem é de nós que faria isso, Gleides? Imagina que você está num piquenique em família, junta alguns gravetos ali,
acende uma fogueira no frio e de repente um animal desse ataca a sua mão. Desespero, correria, gritaria, vamos procurar um hospital, aquele sufoco todo. Paulo estica a mão e deixa o animal cair no fogo. Qual é a mensagem que ele está passando para mim e para você? Existem muitos aborrecimentos na nossa vida que nós precisamos apenas aguardar e deixar cair. Porque muitos aborrecimentos tolos, aborrecimentos desnecessários, eles caem por si só com o tempo. Nós é que valorizamos demais e não confiamos na ação da espiritualidade, que está o tempo todo nos amparando e protegendo. Paulo sugere: ajunte os gravetos da sua fé, da sua esperança, do seu conhecimento, ajunta. Mantenha acesa esta chama da fé, onde todos os seus aborrecimentos vão cair e vão ser queimados por si só. É linda a atitude de Paulo, como nós temos que aprender com ele nessa sua serenidade, não é? Nessa sua firmeza de fé. Agora, você poderia fazer ainda uma última pergunta: por que é que Deus não intuiu Paulo sobre o ataque da víbora? Ele não intuiu Paulo do temporal em alto mar? Ele não recebeu inspiração de que ia acontecer aquele furacão? Por que é que na ilha ele não foi intuído a tomar cuidado com a víbora? É curioso, a víbora, esse animal, no frio ele fica apático. Provavelmente ela se movimentou por causa do calor da fogueira, ou porque Paulo foi pegar um graveto e confundiu, e pegou o animal. Por que é que Deus não intuiu Paulo da víbora que estava ali a alguns metros dele? É porque tem coisa na minha vida e na sua que tem que acontecer. Se não fosse o ataque da víbora a Paulo, ele não ia ter aquela reação que inspirou todas as pessoas ali a considerarem ele um Deus. Se ele não tivesse tido aquela serenidade, ele não teria curado o pai do chefe da ilha. Se ele não tivesse tido aquela serenidade, ele não teria curado todas as pessoas da ilha. Se ele não tivesse tido aquela serenidade, ele não teria estabelecido o cristianismo ali na região central do mar Mediterrâneo. Quanta coisa aconteceu boa com Paulo depois dele ter tido essa serenidade de esperar a víbora simplesmente cair. Então, meus amigos, há momentos na vida da gente em que nós temos que escolher entre levantar e cair, entre seguir em frente e deixar os nossos aborrecimentos caírem por si só. Nós temos a tendência de achar que as coisas difíceis que nos acontecem são desgraças, castigos, punição divina. E aí a gente lê essa página belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, com a qual a gente pede licença para encerrar a reflexão, onde o Espírito Samson nos fala que nós temos sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Ó homens, é aí que tendes necessidade de elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde credes ver o mal, e a sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Nada se faz sem um objetivo inteligente, e haja o que houver, cada coisa tem a sua razão de ser. Deus não livrou Paulo do ataque da víbora, mas o livrou do veneno. Deus não vai nos livrar das provas que nós temos que atravessar, mas pode nos livrar e quer nos livrar do veneno do desespero, da revolta, da falta de esperança. Então, que nos inspire essa serenidade do apóstolo e dos primeiros cristãos, homens e mulheres notáveis, que regaram o solo nascente do cristianismo com seu suor, com suas lágrimas e até com seu sangue. Estamos muito longe da serenidade de um Paulo de Tarso, mas que ela possa nos inspirar
a fim de que reconheçamos a assistência amorosa do Cristo e dos bons espíritos sobre nós, através do estudo continuado da doutrina espírita e da vivência das leis divinas, único caminho seguro para nos garantir a genuína felicidade. Que o Senhor nos abençoe e nos conserve em paz. Muito obrigado.